legal desse papo é que a gente quer entender ou quer ter um fireside chat aqui, um bate-papo de como que a gente traz esses ativos on-chain, de fato. E trazer os ativos on-chain não é só ter uma representação digital daqueles ativos, não é simplesmente ter tá lá no cartório um contrato X que o token tal vale alguma coisa e pronto. Mas como que, por exemplo, quando a gente fala da Associação Brasileira de Imobiliárias e tudo mais, quando eles falam de tokenizar todos os imóveis do Brasil. Ali, naquele caso, eles estão trazendo tudo de fato para cima da blockchain. Então, acho que a grande questão aqui hoje é como que isso vai funcionar, o que a gente vai trazer de fato. E aí eu queria convidar aqui para o palco a Fernanda, por favor, Fernanda da CERC. Gostaria de convidar a Regina Pedroso, da Btoken. Gostaria de convidar o Bernardo Quintão, da Backend Finance. E, por último, mas não menos importante, o Alex Nascimento, que eu acho que ele está lá fora de novo. Acontece nos melhores casos. Bom, eu vou ficar um pouco mais para fora, porque a gente tem 4 painelistas. Eu acho que o grande ponto, como eu estava comentando antes dessa discussão, é como que a gente vai ter essas representações de fato on-chain, né? Como que isso se torna realidade, de fato. Então, eu queria pedir para vocês começarem se apresentando, começando da Fernanda, e em seguida a gente entra aí nesse bate-papo de RWA. Maravilha. Se vocês me ouvem, ótimo. Pessoal, prazer. Meu nome é Fernanda, é uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu trabalho na CERC, né? Eu sou ali, cuido uma das áreas, a área de Digital Assets, que a gente chama, né? Então engloba a tokenização, principalmente no nosso universo. Eu não sei se vocês conhecem a CERC ou não. A CERC é ali conhecida pela central de recebíveis, né? Onde os recebíveis são registrados. Acho que também por isso aqui a sinergia com esse painel. E é isso. Bom, muito boa tarde, é um prazer. Eu sou Regina Pedroso, da Btoken, a Associação Brasileira das Empresas Tokenizadoras de Ativos e Blockchain. A gente recentemente decidiu fundar um grupo de 5 empresas, a Btoken, e a gente está atuando bastante no regulatório, dando suporte e fomentando o mercado mais focado em tokenização. A gente acredita que 2024 é um ano muito importante para esse segmento, onde deve vir novidades regulatórias, mas também a gente vê o crescimento das empresas e novos modelos de negócio ligados à tokenização. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Bernardo e estou representando aqui a Backend Finance. A gente é um dos players aí, líderes globais em tokenização de ativos. Já fizemos mais de 100 milhões de dólares em criação e redeem, não sei como que fala, resgate de tokens. A gente tem hoje 10 tokens no mercado, 7 tokens de renda fixa, 3 tokens de renda variável. E a gente está bem forte nas integrações com protocolos de DeFi. Então, acho que queria, mais para frente, puxar o assunto mais nesse sentido, assim, né, de integração com protocolos abertos. E fazer aqui, acho que, um contraponto ao mercado brasileiro, né, que evoluiu muito nesses últimos anos, mas que é um pouco diferente do mercado global de RWA, né? A gente tem vantagens e desvantagens de estar ou fora do Brasil ou de estar no Brasil. Um prazer estar aqui no painel, sempre bom rever o Alex, nossa lenda viva, um NFT do mundo de tokenização. E prazer conhecer vocês aqui também.
Obrigado, Bernardo. Bernardo é um grande amigo. Eu diria que ele é mais lenda viva do que eu. Meu nome é Alex Nascimento. Eu trabalho no mercado ativamente desde 2017. Eu fundei o laboratório da Universidade da Califórnia, Los Angeles, de blockchain, e continuo dando aula lá, para quem tiver interesse. A gente tem cursos que são abertos a pessoas do mundo inteiro, não precisa ser aluno da universidade. Conheço pessoal aqui de longa data e caí um pouco nesse buraco de tokenização de ativo real, muito por causa da universidade, porque em 2017 a gente começou, em 2018 a SEC falou para todo mundo, especialmente nos Estados Unidos, não pode mais emitir moedinha, e a universidade falou, olha, a gente tem que ensinar isso de uma fórmula regulada. E a única maneira de você emitir um token regulado é se o token tiver um lastro, tiver um regulador no meio. Então, prazer estar aqui. Obrigado, Antônio, por me convidar. Um outro grande fomentador aqui da indústria. E obrigado vocês aí por estarem até o final. Muito obrigado de novo por estarem aqui. Eu acho que são perspectivas diferentes e eu acho que também estão em diferentes etapas da cadeia, né? E eu acho que eu tenho uma pergunta que pode ser que a gente passe o resto do painel nela, mas vamos ver o que acontece. E aí fiquem livres para darem sugestão, conversar, é um bate-papo mesmo, não vamos fazer super protocolar. Mas quando a gente olha na cadeia de valor da tokenização ou de um ativo real, a gente tem, vou falar aqui de grãos, tem desde da produção, da semente, desculpa, quando o grão é semente, a produção e até, enfim, você ter a produção, né, de um novo crop, de uma nova plantação. Esse é um exemplo. A gente falar de recebíveis de cartão, vai ter um processo. Cada uma dessas cadeias de valor, que elas têm em comum é o registro dela como um security, o processo de tokenização em si, a validação do que existe no mundo real e depois a utilização daquilo em algum lugar. Então, isso bem high level. Então, quando a gente olha nessa cadeia de valor, a pergunta que eu tenho, eu vou até ler de novo, que é para eu não esquecer, quando a gente fala da evolução do uso desse RWA, né, porque não adianta de nada só tokenizar. A gente está tokenizando, a gente está buscando isso para abrir novos negócios, novos modelos de negócio, o uso de novos colaterais que antes eram difíceis de ser utilizado e tudo mais. Como que a gente garante a existência desses ativos no meio dessa cadeia no mundo real também? E aí, né, vem uma pergunta muito no sentido de, quando a gente olha para esse final, que a gente quer usar um ativo que a gente não usa hoje como garantia, como que aquilo de fato pode funcionar on-chain? E não necessariamente um intermediário aqui, um registrador fora da off-chain, fazendo coisas fora da cadeia, fora da blockchain, para garantir a existência daquele RWA. Então, eu deixar vocês responderem isso. Eu acho que a gente vai passar 20 minutos nisso. Eu vou começar com já uma curiosidade sobre mim. Eu fui dona de cartório. Isso que me levou ao blockchain. Eu fui registradora, passei num concurso público em 2008, era bastante jovem, e assumi um cartório. E quando eu assumi o cartório, a primeira iniciativa que eu tive foi digitalizar o acervo. Quando eu digitalizei, imputei um mínimo de tecnologia, eu estava conseguindo registrar quase em tempo real. E tinha toda uma cadeia de rastreabilidade. Em 2015 e 2016, eu ouvi a palavra blockchain. E ela, para mim, fez muito sentido. Que é um livro de registros perfeito. Então, quando a gente pensa em, por exemplo, além da Betoken, eu tenho a Justo, que atua em uma das áreas mais promissoras, que é a imobiliária, de real estate, a RWA em real estate. É uma das áreas que promete ser um grande boom. Como que a gente... Por isso que eu falei dos cartórios, como é que a gente certifica um ativo? A Justo, que é a startup que eu tenho, ela certifica a matrícula, que vem do cartório. Pular essa etapa é um grande risco.
Então, a gente tem que respeitar, de certa forma, o link entre o tradicional, o mundo real e o mundo digital. Esse link tem que ser muito bem feita, uma governança muito severa. E no caso do nosso grande desafio em ativos imobiliários, de fato, é essa certificação que ainda hoje está na mão dos cartórios. E que oxalá um dia seja. Então, esse é um exemplo de como a gente tem que tomar cuidado quando a gente digitaliza um ativo. E, para mim, o primeiro passo é a curadoria desse ativo, é a qualidade jurídica e física desse ativo, para que esse ativo, de fato, tenha valor e seja possível uma governança em cima dele. Se eu puder complementar aqui, eu acho que eu trago um pouco mais uma visão de recebíveis, né? Talvez um pouco mais também do mercado de capitais. E o que a gente vê hoje, né? Eu vou dar um passo atrás. Por que, né, uma série que é uma MF, né, ou então outros players que são MFs existiram, né, estão no mercado? No fim, é uma forma, né, de trazer segurança, monitorar o mercado, trazer segurança para o investidor, né, aquele que está fazendo a compra ali no final. Olhando para recebíveis, né, o que a gente tem? Recebíveis, estou falando, recebíveis de cartão, ou então uma duplicata. A gente tem ali no começo aqui da cadeia, né, cessão. Então, você é um financiador, né, você tem um emissor ali que precisa de crédito, então você quer gerar crédito para esse emissor. Acontece uma cessão. Aí é importante, por exemplo, ter esse registro, que é o que a gente faz ali. E por quê? Porque isso gera uma maior segurança, né? Quando a gente passa também para o mercado de capitais, então eu estou falando aqui, por exemplo, de um CRI, um CRA, que tem como lastro esses recebíveis. E por que eu estou falando de recebíveis também? Porque quando a gente fala de tokenização, a gente vê muitos ativos hoje de recebíveis sendo tokenizados, né? Então, por isso a minha fala aqui. Quando a gente passa para esse mercado de capitais, que a gente tem o CRI, o CRA, a gente também tem esse lastro nesses recebíveis, a gente também precisa ter uma segurança para o investidor que vai comprar esse CRI e CRA na ponta final. Né? Então, eu acho que, assim, o que a gente precisaria ter, né, numa blockchain? Eu acho que ter esses mecanismos, né, também de supervisão conseguir acontecer na blockchain. E todos os mecanismos de negociação também acontecerem na blockchain. E o que eu vejo já, né, de imediato aqui, que eu posso dar um exemplo? Por exemplo, a própria troca de titularidade. Ainda mais quando a gente está falando de ativos fracionados. Né? Então, você imagina, um token ele representa um recebível. E esse token ele é fracionável. Quando você detém o token, né, tecnicamente, você deveria ser o owner daquele recebível. Só que como a gente garante que o regulador também vai entender, né, o juiz lá, né, se não acontecer o pagamento daquele recebível, como a gente garante que a gente comprova quem é o titular de fato, judicialmente, daquele ativo, né, perante o juiz. Então, isso, por exemplo, é um dos desafios que a gente tem. Eu acho que a blockchain tem que trazer também tem que ter uma conversa, eu acho que entre o regulador, entre os participantes, para que a gente consiga trazer para a blockchain todos esses mecanismos que a gente também tem no mercado tradicional. Eu acho que assim a gente vai conseguir ter uma maior adesão também do mercado. Complementando também, trazendo um pouco da perspectiva internacional, né? Acho que alguns anos atrás, né, eu fiz parte de 2 dos primeiros projetos aqui no Brasil, né, de tokenização, 2018, 2019. E a pergunta é sempre essa, né? Como que eu garanto que esse token que eu tenho aqui na minha carteira me dá direito, de fato, a esse ativo que existe lá no mundo real, né? E a maioria dos projetos começaram com soluções mais simples, mais amadoras, né? Ou tinha algum prospecto e no documento jurídico tinha o endereço do token, do smart contract que representava aquele ativo. E aí, enfim, usando algum paraíso fiscal, etc., fazendo, né, os primeiros experimentos. E hoje, a solução que a gente conseguiu chegar, que, na minha opinião, que eu estou acompanhando o mercado aí faz vários anos, é bem o estado da arte mesmo. A gente tem uma empresa
que tem uma licença de tokenização em Jersey Islands, que é considerado um paraíso fiscal, né, uma jurisdição focada em ativos financeiros. E a gente, além de ter essa licença lá, a gente respeita a lei de blockchain da Suíça, que chama DLT Act, né, o ato DLT, e que dá a garantia da lei suíça de que um token dá garantias de ativos como qualquer outro ativo, independente se ele está registrado num cartório ou num banco, custodiado, num custodiante ou não. Um token é um ativo de fato, né? Delimita bem, caso o ativo que seja de colateral seja um valor mobiliário, esse token vai ser um valor mobiliário também. E aí, por conta disso, a gente consegue, de fato, garantir que qualquer detentor de um token que tenha, né, lastro nos nossos produtos, de fato tenha o direito direto àquele ativo que está de colateral, que é uma coisa bem sui generis hoje no mundo, né? Caso a gente tenha algum tipo de problema, como a gente já teve um cliente que perdeu a chave da carteira dele, né, da custódia dele, teve que entrar com um processo no regulador, né, num juiz na Suíça, e conseguiu ter aprovado para que a gente reemita o token num novo endereço, né, lá bem público descrito nesse processo, etc. Então, já tem jurisprudência hoje em cima dessa garantia, né? A gente tem um agente que é como se fosse um fiduciário, que é um agente regulado também na Suíça, que garante que caso a gente mesmo seja hackeado ou alguém tente sacar o colateral e transferir para um outro lugar, esse fiduciário ele tem direito de acessar o banco, congelar a transação, reverter a transação em benefício dos detentores dos tokens, né? Então, eventualmente, se acontecesse alguma coisa do tipo FTX, né, a gente quebrar, alguma coisa assim, não precisaria nem passar por um processo de liquidação, de juiz, etc. Seria um fiduciário que poderia agir diretamente. Então, acho que o mercado está evoluindo num ponto de garantir o direito para os investidores de fato de detentar diretamente aqueles ativos utilizando o blockchain como tecnologia, né? E aí, acho que esse link, voltando um pouco aqui na Regina e na Fernanda, esse link do token com o mundo real, ele precisa ser muito forte para que, a partir daí, o blockchain consiga ter essa confiança 100% de que as transações subsequentes sejam sempre garantidas e respeitadas, né? E aí, de fato, a gente tem todas as vantagens em cima disso. Assim, seguindo aqui a sua sugestão da gente continuar nesse ponto, eu vou lançar um pensamento um pouco provocativo, para a gente também não ficar nesse todo mundo concorda com o outro, que também não é tão progressista. Quer tacar fogo no parquinho, né, Alex? E eu sempre penso um pouco nisso, né, porque eu sou da época, a gente é da época que não era RWA, era STO. Vale a pena lembrar esse termo. Conceitualmente, você vai sempre precisar do regulador para ter um ativo regulado. Essa é a base de qualquer coisa regulada. Você tem um regulador que ele, né, faz aquele check and balances ali para você não tomar uma fraude, para você não tomar um rug pull, para ele ir atrás de um possível fraudador ou estelionatário. Então, eu acho a figura do regulador, e muito no mundo de cripto, Web3, etc., um monte de gente aqui deve estar falando, porque esse cara aqui não é libertário, vai ter um regulador aqui na brincadeira? Você vai precisar ter um regulador. A pergunta é, qual é a evolução desse regulador? Será que esse regulador vai ser um agente de inteligência artificial on-chain? Será que esse regulador... tem projetos aí, para quem conhece, o projeto da Frax, F-A-R-X, é um projeto quase todo feito através de smart contracts, né? Então, assim, os fundadores, eles nem meio que tocam
na gestão do projeto. Então, eu acho que esse é um ponto de provocação, que é qual é o futuro role, né? Qual é a futura posição e importância do regulador e como é que ele se evolve para continuar acompanhando a dinâmica da nossa indústria, que anda 100 léguas na frente do regulador. Não, excelente provocação. Porque na Betoken a gente tem percebido isso. Não está segurando. A velocidade das empresas é muito maior do que a CVM, por exemplo, Banco Central e outros reguladores. Eu não vou nem falar dos cartórios, então, sabe? Porque, de fato, a tecnologia funciona. Então, a gente realmente, isso é um debate que eu tenho internalizado dentro da Betoken, porque está muito difícil da gente se posicionar. Todo dia, toda semana, nasce uma empresa operando que não está sequer preocupada com as discussões de CVM e Banco Central. E como que ela conecta também na arquitetura e tudo mais. Exatamente. E aí, fazendo uma provocação aqui na linha nessa vertente agora, quando a gente olha para o mercado, a gente tem alguns protocolos que eles já acontecem e são padrão para todo mundo. Eu gosto de usar o exemplo do empréstimo. O empréstimo tem as regras de negócio, você vai depositar o ativo, você vai poder tirar um LTV ali, né? um Loan to Value. E quando a gente olha mais na frente ainda, esses protocolos, na minha visão, o caminho deles é existir sozinhos, que nem o caso da Frax. Tem os smart contracts bem estruturados, tudo bonitinho, composable ou não, blá, 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 e isso é estruturado. Então, dentro dessa vertente, vamos dizer assim, o que a gente precisa no mercado hoje para ajudar isso aqui no Brasil? E aí eu digo, tem a parte do regulador, acho que tem um exemplo muito bom aqui do DLT Act, que dá o direito direto para o investidor. Mas o que a gente precisa fazer aqui para a gente sair da nossa bolha, eu vou dizer assim, né? Porque a gente trouxe agradeço a Fê por estar aqui, por justamente trazer essa visão diferente do tradicional, porque a gente precisa sair dessa bolha. E aí eu vejo, né, dessa história do protocolo e tudo mais, eu vejo o papel da CERC, de um outro registrador, como um terceiro confiável, vamos chamar assim, onde ele atua garantindo que o registro ele é passado para o outro ou essa informação é passada, que é algo similar ao DLT Act, só que dentro do privado. Então, minha provocação é, como que a gente faz algo assim acontecer? Porque acho que o importante aqui, a gente já está todo mundo de acordo que a RWA, tokenização, pá. Mas como é que a gente acelera esse processo? Como é que a gente facilita e garante que as coisas estão de fato on-chain? Que o cara que, no caso de uma liquidação, de uma falência ou algo assim, ele consegue acessar o ativo e jogar em outra plataforma, fazer a venda dela e seguir esse caminho. Como a gente faz com Bitcoin, com Ethereum, e tornar aquele ativo que geralmente não é fungível, vamos dizer, um CRA. O CRA ele tem características específicas do investimento que está dentro dele. Então, não necessariamente ele vai ser composable com outro, mas ele tem uma sua pool de liquidez fungível, enfim, que ele consegue operar. Então, assim, aí aqui eu dei uma escapadinha no mundo mais DeFi e tal, mas trazendo de volta, a minha provocação é essa. Como que a gente faz algo assim acontecer? Como que o mercado privado pode se organizar para ajudar a resolver problemas como esse de transferência de titularidade? E que, no final do dia, na minha visão, acho que é um dos grandes unlocks para a gente trazer as coisas de fato on-chain. Porque a tecnologia para tokenizar a gente já tem, a gente tem um trabalho para fazer de arquitetura, né, das pessoas entenderem bem onde elas estão encaixando. Mas eu queria pegar o input de vocês sobre isso. Talvez começando pela Fê aqui. Ótimo. O que eu acho, né, aqui? A gente tem uma diferença mesmo entre os entendimentos, né? Então, para esse ecossistema em que a galera é mais DeFi, ela já está acostumada a entender a tecnologia e a evolução. Só que existe um gap ainda quando a gente olha para o mercado tradicional. E existe um gap quando a gente olha para o regulador ainda, né? Então, eu acho que, assim,
E a gente tem que adotar, de fato, uma postura provocativa. E isso aqui também é muito importante, da gente ter esse education e essa conversa entre todos os participantes do mercado. A gente vê, por exemplo, agora grandes instituições começando a entrar no universo de cripto. Então, eu acho que isso abre mais ainda a porta para o regulador ouvir mais ainda o mercado. Né? Só que, para de fato ter a adoção, né? Então vamos pensar nesses grandes players, cada vez mais isso está aí em voga, está, né, na mídia e tudo mais. Eu acho que a gente precisa ver como a gente traz, de fato, eficiências, né, para os processos e como a gente mostra que, de fato, tem eficiência. A gente viu aí, por exemplo, né, que lançaram um TDIC, por exemplo, em relação ao FDIC. E daí a conversa que, de fato, teve a eficiência, redução de custos. Isso é ótimo, né? Ótimo. De fato, a tecnologia está trazendo uma aceleração, uma eficiência para o mercado. Eu acho que aí aumenta a adoção, aumenta a conversa, aumenta a abertura para o mercado conversar sobre o assunto, né? Porque, às vezes, a tecnologia é tão diferente que é difícil você transpor esse mundo para o mercado tradicional. Então, eu acho que cada vez mais que a gente conseguir, de forma prática, ver que tem cajus, que tem eficiência, vai aumentando as portas, o mercado vai alcançar, o mercado tradicional, eu falo, vai alcançar, porque eles também querem ter eficiência aqui, né? E eu acho que cada vez mais o regulador vai entendendo e vai abrindo para a gente ter essas conversas também. E não é como se o regulador tivesse parado. O Banco Central aí com o Drex, ele está fazendo um estudo do lado dele também, ele está tentando entender como que ele traz eficiência para o mercado também. A parte lá do Banco Central, a galera estuda muito sobre o assunto e a gente também tem essa abertura de levar as coisas para o regulador, né? Não falo só a gente, o CERC, mas eu acho que os participantes do mercado têm essa abertura com o regulador, de chegar e falar, vamos tentar aqui abrir essa porta para a gente ver como a gente entende melhor sobre esse assunto, como é que a gente traz mais eficiência para o mercado, como é que a gente cria uma regulamentação em que seja mais aberta, né? Em que a gente pode trazer esses players que já estão em DeFi, já estão trazendo umas soluções super legais, né? E como é que a gente traz segurança para isso também. Porque aí eu entendo acontecendo tudo isso, mas também tem alguns contrapontos, que você vê, né, algumas pessoas recebendo multa e tudo mais do regulador por algumas coisas que, né, deveriam seguir regulação e legislações que já existem hoje. Então, por isso que eu não diria que o caminho seria vamos, né, só não respeitar o que existe. Eu acho que o caminho é sempre ter essa conversa, mostrar que existe eficiência para cada vez mais a gente ter essa abertura nas regulações e no mercado, que assim a gente vai ter, com certeza, uma adoção aí. Vou polemizar um pouco aqui, então. Eu acho que, claro, que não dá para a gente não respeitar as regras de valores mobiliários, né? Mas se a gente não trabalhar nas brechas, nas zonas cinzas, o mercado não avança, né? E acho que jogando umas verdades aqui, a gente tem o Tota, Cadu, o pessoal do mercado Bitcoin aqui. O mercado de tokenização no Brasil só cresceu porque começaram a tokenizar precatório há 4, 5 anos atrás, né? E por conta disso, né, vamos achar as novas zonas cinzas, os consórcios, recebíveis, etc., na zona cinza, né? Se não fosse pela zona cinza, a gente não teria, né, todo esse caldo sendo discutido na CVM, etc. Claro que, né, ninguém está fazendo o jogo do tigrinho e não, né, não é esse o caso, mas eu acho que a gente precisa sempre encontrar as brechas, assim, né? E com essa provocação o regulador ele vai reagir, assim, né? Acho que todos os projetos que eu vi nascerem e conseguirem evoluir nascem assim, desse jeito, né? Acho que o incentivo do incumbente e do mercado que está estabelecido de inovar é muito menor, né, do que as startups que precisam achar o seu espaço. Eu concordo. Mas, olha, algumas coisas passaram pela minha cabeça. 2024 também é o ano dos contratos inteligentes. Nunca se falou tanto em automação em contratos autoexecutáveis. Isso passa, sem dúvida, por arquitetura, por uma boa arquitetura. E uma nova profissão provavelmente vai surgir aí no meio desse caminho, que é um profissional capaz de identificar eventos recorrentes e transformar isso em código autoexecutável. Para dar certo todo esse sistema, toda essa
gama de possibilidades tecnológicas, é necessário que esse profissional que faz os códigos, que desenvolve, trabalhe talvez com outros profissionais. Por exemplo, o direito tem que passar por uma reforma. Se você for pegar o Código Civil e identificar uma série de hipóteses jurídicas possíveis de serem autoexecutáveis através de códigos, isso seria um ganho de eficiência absurda para o mercado. Isso não tem nada a ver com regulação, que é um grande equívoco. É um grande equívoco. A tecnologia ela vem para ser solução e para otimizar processos, para automatizar processos e para ter ganho de eficiência. Então, se confunde, quase que corriqueiramente, a questão regulatória com aplicar blockchain em situações jurídicas comuns do mercado financeiro, do mercado civil, do mercado dos contratos em geral. E aí que não entra, e aí que você não segura empresas que criam soluções para o mercado, com boas arquiteturas. Se você tem boa arquitetura, bons contratos autoexecutáveis eficientes, que asseguram ambas as partes nos seus desejos, obviamente que você não precisa de intermediários. E no registro de imóveis, minha grande visão, meu grande propósito é que um dia eu consiga transferir propriedade imobiliária peer-to-peer. Se você tem um apartamento e eu quero comprar, e está tudo ali regular, o ativo está regular, está certificado, está lastreado, entre aspas, por que não? Por que não dar em garantia, criar mecanismos? Então, é muito sobre isso, sobre uma boa arquitetura e... Eu quero fazer uma pergunta agora para a gente fechar em respeito ao tempo da Fê, que ela tem o voo para pegar. Se pegar o voo aqui, eu já estou... Uma pergunta um pouco contraditória. Geralmente a gente busca quais são os desafios e tal, mas o que pode fazer com que isso dê errado? O que seria o ponto de atenção que a gente precisa ter, que a gente não poderia surfar essa tokenização da economia? Governança. Calma, governança ou governo? Eu acho que assim, tem que ter governança. Eu escuto de vários VCs na hora de captação que tokenização vai ser a próxima onda de golpes. E se o mercado não tomar cuidado, isso pode acontecer. E boas empresas vão acabar sendo prejudicadas. Então, se tem algo que pode, se não for bem endereçado, é governança, compliance. Sim, uma gestão de risco bem estruturada, inclusive com códigos, com arquitetura. Eu tendo a concordar. Eu acho que a gente precisa sempre de bons projetos, né? Às vezes acontece o projeto mais ou menos não está conseguindo captar, então vou criar um token porque aí vai ser mais fácil, né? Acho que é justamente o que a gente tem que evitar a qualquer custo, né? Ter projetos bons que o token seja uma vantagem adicional, que dê uma governança melhor, um acesso mais global, uma base melhor de investidores, esse tipo de coisa. Para você, nessa linha, algum aprendizado lá dos Estados Unidos que a gente possa implementar aqui? Com certeza. Eu até parabenizo aqui o pessoal do TOTA e do MB, porque eu acho que eles tomaram uma atitude no começo, que era educar o regulador, trabalhar com o regulador e andar junto com o regulador. Porque se você olhar todo mundo que trabalha nessa indústria de STO, RWAs, ou qualquer ativo on-chain, que seja um ativo real, a primeira coisa que ele bate é no regulador. O que você pode fazer, o que você não pode fazer. A não ser que você queira vestir um jumpsuit laranja igual o Sam, sabe? Tipo, não dá para passar dali. Então, você tem que sentar com o cara na mesa, fazer o que o pessoal do mercado Bitcoin vem fazendo há anos, conversar, explicar, evoluir e andar junto. Maravilha. Infelizmente, nos Estados Unidos, a gente não tem tão bons reguladores ou flexíveis quanto no Brasil, Mas o aprendizado é que precisa ser regulado, senão a gente pode acabar entrando no que a Rê comentou. Exato, Estamos vendo
projetos enormes em Entrando, tokenização agora crescendo lá, né? Total. E assim, a gente viu o BlackRock falando, o futuro e tal. Eu acho que a grande mensagem de tokenização é o quanto isso melhora negócios, aumenta a eficiência, abre o mercado para outras pessoas terem acesso. E acho que agora é uma questão muito da gente se organizar para ajudar os que estão construindo a não seguirem um caminho desvirtuado, vamos dizer assim, no sentido de manchar a indústria. Eu queria abrir para uma ou duas perguntas rapidinho. Olha lá, já tem as duas. Pessoal, tudo bem? Rodrigo Stallone, da Tether. Minha pergunta é se, na visão de vocês, RWA é a chance da gente estar globalizando esses ativos? E aí, a dúvida é, se você está globalizando esses ativos através de RWAs, aonde que o regulador regula? Na origem ou no destino? Perfeito. Pode ser. A minha pergunta é para o Alex. Você que está mais próximo do regulador americano, da SEC, e todo o diálogo que vem tendo com eles é um pouco mais desafiador do que no Brasil até. Como que você vê o fato de ter uma distribuição global de ativos americanos? Então, por exemplo, uma Ondo tokenizando Treasury para distribuir no mundo todo, e o quão aberto a isso eles estão lá? Vou começar com a primeira, se vocês quiserem me complementar. Então, acho que esse é o grande desafio de RWA, né? Você conseguir respeitar não só a regulação do país onde você está fazendo a emissão, mas também a regulação de distribuição de valores mobiliários nos países dos investidores que você está atendendo, né? Esse é geralmente o maior desafio, levando em conta, né, a AML, né, lavagem de dinheiro, FATCA, CRS, todas essas coisas que são super complexas, né? O que eu tenho visto são projetos regionais, e eu acho que a gente está vendo uma criação de players que estão se especializando nessas distribuições, né? Então, players que estão tirando licença ou melhorando suas licenças de VASP, né, de broker-dealer ou de distribuição, para poder atender principalmente o varejo nos seus próprios países, né? Então, acho que a gente está vendo uma evolução nesse sentido. E no mundo de DeFi, eu acho que tem dois caminhos, né? Tem alguns players indo pelo mundo permissionless, né, onde os tokens são livres e podem ser negociados, listados numa MM, num protocolo de lending, e tem vários, a grande maioria, indo pelo caminho de permissioned, né, onde tem algum tipo de controle de quem pode comprar, vender, negociar esses tokens, né. A gente tem solução para os dois caminhos, e acho que o mercado vai acabar evoluindo e vai acabar decidindo. E acho que vai depender muito, com certeza, da SEC, mas também dos reguladores europeus agora, assim, né? A partir do próximo ano, próxima gestão nos Estados Unidos. Acho que é onde vai pegar. Posso só emendar, ele já responde as duas. Acho que sobre onde que acontece essa regulação, acho que o que eu tenho visto é nas duas pontas, né? É tanto aqui na emissão, quanto, de fato, onde vai ser a distribuição. Então, muitas empresas elas estão conseguindo essas licenças em ambos os lugares, né? De fato, tem surgido mais regionais, mas tem essas outras empresas que estão puxando essa conversa. Inclusive, vejo também o próprio regulador abrindo para essas conversas sobre, por exemplo, câmbio, que é uma das coisas que afeta também nessa distribuição para outros ambientes, né, outros lugares. Eu acho que a pergunta do Stallone é muito boa, né? Mas ela é uma pergunta de nem 1 bilhão de tethers. Eu acho que ela é do seu treasury inteiro. Eu acho que você vai ter uma força muito grande de reguladores que vão abrir para licença para você quiser fazer o que você quiser, né? Porque aí você traz inovação, você traz investimento para aquela região. Exemplo, Dubai, que todo mundo aí que acompanha o mercado está vendo o que está acontecendo. Então,
se eu pudesse apostar, eu diria que regular na distribuição você vai ter mais força. Aí, a pergunta dele, que era da SEC, eu acho que é um pouco dessa evolução que a gente vem vendo aqui no Brasil, é só que nos Estados Unidos é uma questão de volume de capital muito maior. Quando você está falando que uma BlackRock vem para a mesa e que só, na sua história, só teve 2 ETFs da BlackRock que eles não conseguiram passar, aí o cara está fazendo o mesmo esforço que o mercado Bitcoin, que a Foxbit, que outros players aqui estão fazendo, só que com mais bala na agulha. Então, você está educando o regulador, você está empurrando o regulador para aquele caminho. Se você tiver esses players atrás, que são institucionais, que hoje estão entrando no mercado, eu vejo que esse é um caminho mais natural. Desculpa, Regina, completa aí. Não, eu acho que é nessa linha. Eu acho que também o segredo é olhar as duas pontas e que essas duas pontas estejam um caminho transparente, que seja bem feito esse caminho. A gente, dentro da Betoken, tem olhado muito essa questão, porque a gente deixou de olhar a regulação local, mas para olhar a regulação global. A gente tem uma diretoria de relações internacionais justamente por isso, porque o trabalho é imenso. A gente está tentando endereçar questões no Brasil, junto aos reguladores, mas não tem como não olhar questões globais. Total. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos que aguardaram até agora. Salve de palmas. Bom, eu não vão embora ainda, que agora a gente tem a última. Prometo, vai ser rapidinha e vai ser muito legal. Tira uma foto aí, vai.